Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje, o terceiro amigo de Jó entrará na conversa. Zofar será breve nas suas colocações, mas Jó responderá de maneira ainda mais incisiva. Por mais que a intenção do amigo seja apenas exortá-lo a se voltar a Deus, Jó apresentará um conjunto de argumentos desconexos que demonstram como as pessoas que não estão dispostas a ouvir encaram a repreensão como ofensa e acusação pessoal. Uma grande lição que podemos aprender com o livro de Jó é que não importa a qualidade ou a quantidade de argumentos apresentados. Quando alguém está com os ouvidos fechados, não adianta aumentar o volume, pois nada do que for dito será absorvido. Capítulo 11. Zofar. Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento de selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao seu redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão. E em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Zofar faz um breve discurso, o qual inicia demonstrando sua indignação em relação às palavras desrespeitosas que Jó vem proferindo. Depois ele prossegue enfatizando que a sabedoria de Deus é muito superior à do homem e que ninguém pode ser considerado justo diante dele. O que é a sabedoria humana frente à sabedoria do Senhor? Depois de ressaltar a soberania de Deus, ele exorta o amigo a se voltar a ele, a abandonar os pecados e a se arrepender. Perceba que nessa fala não há nenhuma acusação nem ofensa contra Jó, apenas encorajamento a ter esperança em Deus. Contudo, ele responderá de uma maneira longa e defensiva, como se estivesse sendo atacado, quando na realidade não está. É curioso como, quando uma pessoa não está disposta a ouvir, ela simplesmente não entende o que o outro está dizendo e permanece repetindo as mesmas afirmações sem sentido. Capítulo 12. Jó. Então Jó respondeu: Sem dúvida vocês são povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixem que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se a solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles.
despoja e demite os sacerdotes, e arruína os homens de sólida posição. Cala os sábios dos conselheiros de confiança, e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres, e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas, e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações, e as destrói. Faz crescer as nações, e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra, e os envia a perambular no deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Aqui, Jó inicia sua argumentação se comparando aos amigos, dizendo que tem tanta sabedoria quanto eles, e afirma que não é inferior. E a primeira coisa que me chama a atenção é a necessidade que ele tem de se comparar aos outros e afirmar que é tão sábio quanto. Creio que a verdadeira sabedoria reside na humildade e não na arrogância. Quando alguém se julga tão sábio quanto o outro, significa que não tem nada a aprender, que já sabe aquilo que o outro poderia lhe ensinar. Quando assumimos uma postura como essa, deixamos de ouvir. E é exatamente o que Jó faz aqui. Ele despreza e desconsidera completamente qualquer argumentação que os amigos estejam apresentando. Depois, ele reafirma que é íntegro e irrepreensível e que mesmo assim tornou-se objeto de zombaria. Logo após, começa uma argumentação falando a respeito de como os animais e as obras da natureza podem testemunhar o poder de Deus. Mas o Deus que Jó descreve é alguém que só faz coisas ruins, que manipula e controla pessoas e situações de maneira negativa, apenas porque tem o poder para fazer isso. Nada do que ele afirma a respeito do Senhor é positivo. Todas as analogias que menciona são de caráter pejorativo. Embora reconheça que é Deus quem tem sabedoria e poder, e que a ele pertencem o conselho e o entendimento, ele usa exemplos que denotam uma conduta perversa e sem sentido. Por exemplo, dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Como se Deus fizesse isso por mero prazer e não em retribuição ao pecado cometido. A visão que Jó demonstra é a de um Deus tirano e inconsequente, que faz as coisas por mero capricho e não porque há uma razão para isso. Grande parte da narrativa infindável de Jó vem do fato de ele não conhecer o Deus verdadeiro. Ele conhece uma figura da qual sempre nutriu medo e não temor. Jó andava em integridade não por profundo respeito e obediência, mas sim por medo do poder de Deus. Capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso. Meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia se no íntimo vocês fossem imparciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Por que me põe em perigo e toma minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Novamente Jó se compara e afirma que não é inferior.
Por várias vezes diz para os amigos se calarem, para prestarem atenção à sua argumentação. Ele os acusa de o difamarem, mas isso não é verdade. Nenhum dos amigos apresentou acusações contra ele. Mas quem está cego pelo orgulho entende toda exortação como uma ofensa pessoal e ataca e menospreza o seu interlocutor. Jó não queria saber de ouvir, mas apenas falar. É impressionante como está convicto de que está certo e de que irá convencer a todos a pensar como ele. Ele pede para que se calem, para que possam ouvir a sua poderosa argumentação arrogante. Ele está certo de que defenderá seus caminhos diante do Senhor e que isso será sua libertação. Ele afirma: sei que serei justificado, e pergunta: quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e meu pecado. É quase como se estivesse desafiando Deus a encontrar em sua conduta alguma coisa que o condene. Jó está tão tomado pelo orgulho e prepotência que se considera irrepreensível. Nem mesmo o Senhor poderia encontrar uma falha que o condenasse. Pelo menos é assim que ele pensa. Capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste os números de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando o homem morre, acaso torna a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terras, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo. Só pranteia por si mesmo. Aqui, Jó enaltece a insignificância do homem perante Deus. Declara como é breve e cheia de dificuldades a sua vida. E como o homem morre, sua existência já não tem mais sentido. É interessante que Jó não conhece a vida eterna. Considera a experiência humana apenas como a vida na terra. Acredita que quando o homem morre, sua alma perece e que ele não chega a conhecer o futuro de sua descendência. Jó apresenta uma perspectiva muito limitada e torpe da vida. Não demonstra paciência para passar pelo período de tribulação. E pede para que Deus estabeleça um prazo e que o deixe em paz até que se lembre dele. Creio que a perspectiva de Jó não poderia ser mais sombria e limitada. É interessante como ele passa 3 capítulos divagando para responder à exortação de Zofar. Mas isso não é nem a metade do discurso que Jó tem a declarar. Eu te vejo no capítulo 15.